No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraudes contra credores. As aulas são com o professor Rogério Cavalcante. Olá, minha gente, é um prazer estar novamente no programa Saber Direito. Nós estamos falando sobre defeitos do negócio jurídico. Na primeira aula, nós vimos o que eram os defeitos, né, os vícios de consentimento, os vícios sociais. Nós falamos sobre o princípio da conservação do negócio jurídico e nós começamos abordando o erro, né? Trouxemos a ideia, o conceito de erro, mas, sobretudo, falamos sobre os requisitos do erro, né? Mas isso não exaure o estudo do erro, né? Nós temos que falar também sobre as modalidades, os tipos de erro. E aí, esse estudo agora vai vai servir como roteiro para a gente o próprio Código Civil, né? E nessa ideia de que o Código Civil sirva de roteiro para a gente, eu vou pedir a vocês que observem o artigo 139 do nosso Código Civil. Vou pedir licença aqui para ler para vocês. O artigo 139, ele diz assim: o erro é substancial quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Gente, o erro substancial que interesse a natureza do negócio, né? Erro quanto ao negócio, né? Muitas vezes eu quero celebrar uma compra e venda, mas eu acabo celebrando uma doação, né, por um equívoco qualquer, ou era uma compra e venda e faço uma permuta. Então, a natureza do negócio é isso, é erro quanto ao negócio, tá? Também pode ser um erro quanto ao objeto do negócio. E aí, o objeto nós temos, na sequência do inciso primeiro, ele está dizendo assim: o erro é substancial quando interessa ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Ao objeto, o exemplo pode ser besta, né? Eu queria comprar uma moto com tantas cilindradas e acabo comprando, sei lá, um triciclo, né? Não é uma moto, tá? É um triciclo. Então, o objeto em si. Ou uma qualidade a ele essencial, a potência de motor. Eu queria comprar uma com tal potência, mas me equivoco e compro com a potência inferior, né? De qualquer forma, eu digo que isso é erro quanto ao objeto, né? Os romanos falavam error in negocium quanto ao erro, em relação ao erro quanto ao negócio. Error in corpore seria para tratar do erro quanto ao objeto, né? Mas são estes os únicos tipos de erro substancial? E lembrando, gente, aqui que esses exemplos que eu estou dando para vocês, eles partem do princípio de que os requisitos estão presentes. Então, veja, a gente está aqui de forma didática, tratando primeiro dos requisitos e depois das modalidades de erro. Mas lembrem-se que quando alguém chegar para você, né, na vida real, o cliente não vai chegar para um advogado e falar assim: doutor, me diga um negócio, compraram uma caneta de ouro e quando você queria uma banhada a ouro, isso é erro quanto ao negócio ou erro quanto ao objeto? Aí você responde, ele te paga e fala assim: obrigado, tchau. Não é assim. No mundo real, o sujeito ele começa falando assim: doutor, eu estou com um problema, eu celebrei um negócio, aí ele começa a te contar a história toda. E você, operador do direito, vai ter que ter a habilidade de fazer essa subsunção, tá certo? E aí, quando você for analisar, você não vai analisar, só pensar assim: então isso aqui é um erro contra o objeto. Não, você vai pensar: os requisitos estão presentes? Se os requisitos estiverem presentes é porque houve um erro. Mas que tipo de erro é esse? É erro quanto ao negócio? É erro quanto ao objeto? Né? E assim vai. Agora, vistas essas primeiras modalidades de erro, vamos para o inciso 2º do artigo 139, que eu peço licença também para ler. Vamos lá. O erro é substancial quando concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Gente, olha só. Erro quanto à pessoa. Tem aqui um tratamento geral de erro quanto à pessoa.
Mas quando vocês estiverem estudando direito de família, vocês também vão ter um capítulo específico para estudar as hipóteses de invalidade de casamento. E uma delas é erro contra a pessoa. Tá? Trazendo aqui para o nosso objeto, né, que é um tratamento mais genérico, sem analisar as peculiaridades da invalidade do casamento por erro contra a pessoa, vamos pegar um exemplo mais simples aqui. Você acaba sendo salvo por uma pessoa, essa pessoa tem um irmão gêmeo, né? E aí você espontaneamente quer recompensar a pessoa que lhe salvou, ela não lhe cobrou nada, mas você quer recompensá-la. E aí o que você faz? Você acaba recompensando o irmão e não a própria pessoa que te salvou. Qual o nome disso? Erro contra a pessoa. Ou também alguma característica essencial, você quer contratar um professor de direito civil, né? E você acaba contratando um professor de direito administrativo para dar um curso aprofundado de direito civil, né? Então, isso pode gerar o que nós chamamos de erro contra a pessoa. Agora, o importante é que os requisitos estejam sempre presentes, né? E que este erro seja espontâneo. Na próxima aula, a gente vai falar também sobre dolo e a gente vai ter que diferenciar o erro do dolo, tá certo? E a gente vai ver que o erro é espontâneo e o dolo é provocado. Mas esses dois primeiros incisos, eu acho que eles são mais simples da gente compreender, né? São hipóteses de erro de fato, né? Que versam sobre o objeto, o negócio ou a pessoa. Mas o inciso terceiro é uma inovação do Código Civil de 2002 e ele trata do erro de direito. Isso gerou alguma polêmica. Peço licença aqui para ler o inciso terceiro. Vamos lá. O erro é substancial quando, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for um motivo único ou principal do negócio jurídico. Erro de direito, né? Gente, por que este dispositivo nos causa tanta surpresa, né? Vejam, vou pedir licença para ler um outro dispositivo, que é o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e comparar o inciso 3º do artigo 139 do Código Civil com o artigo 3º da Lei de Introdução. Vamos lá, vamos ler. Artigo 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. É o princípio da presunção de conhecimento da lei. Então, gente, vamos lá. Eu posso ter o erro de direito? Ele é cabível? E qual a relação do erro de direito com este princípio de presunção de conhecimento da norma que está consagrado há muitos anos no artigo 3º da nossa lei de introdução? Gente, deixa eu falar para vocês de um exemplo, né? Este exemplo eu acho que vai deixar a coisa um pouco mais clara, né? Olha só, vamos supor que eu, Rogério, queira comprar um lote numa cidade litorânea do Nordeste brasileiro, com aquela água bem aprazível, né? E faço minhas pesquisas e encontro uma pequena cidade com um lote perfeito para a construção da minha casa. Aí eu encaminho, inclusive, a planta da casa para o vendedor para dizer o seguinte: olha, será que esta casa vai ficar bem agradável neste lote que você está vendendo? Ele diz sim, etc e tal. E aí eu fecho o negócio, eu compro o lote, tá certo? Ao comprar o lote, minha gente, eu resolvo procurar a prefeitura da cidade para obter o alvará de construção, né? E eis a grande surpresa. Quando eu chego lá, a prefeitura me diz: meu senhor, o senhor não pode construir a sua casa neste lote, porque existe uma lei impositiva, cogente aqui neste município, que diz que este lote, ele é reservado, este setor da cidade é reservado para a construção de bares, né? Porque é um local muito privilegiado, né? E a gente quer dinamizar o turismo, né? E os bares aqui irão dinamizar. Então o senhor não pode construir a sua casa, só pode ter destinação comercial o local. Não tem uso misto, não tem uso residencial, é só uso comercial. Bom, eis a minha grande surpresa. Eu chego, eu comprei,
o lote cabia a casa ia ficar linda lá, mas quando eu chego lá na prefeitura, a prefeitura me diz que não vai me dar o alvará de construção, porque aquele setor é um setor de uso exclusivamente comercial. Gente, supondo que os outros requisitos estejam presentes, né? A substancialidade, a cognoscibilidade e a excusabilidade, tá? Vamos lá. Como é que eu falo, como é que eu tento harmonizar o artigo 3º da Lei de Introdução com o inciso 3º do artigo 139 do Código Civil? Por quê? Porque olha só o artigo 3º da Lei de Introdução, o que é que ele diz? Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Como é que eu iria ferir a lei, invocando que não a conheço? Eu chegaria lá na prefeitura e falaria assim, eu quero o alvará de construção. Aí o servidor me informa, fala assim, senhor, é impossível a obtenção do alvará de construção porque a destinação do lote é uma destinação comercial e não residencial. Aí eu diria, deixa eu violar agora aqui no meu exemplo, só no meu exemplo, deixa eu violar a lei de introdução. Eu ia chegar para o servidor e ia falar assim, bom, eu não conheço essa lei e por não conhecer eu vou construir a minha casa do mesmo jeito. Gente, não posso falar isso, né? Então, no mundo real, como eu, um ordeiro cidadão, me comportarei nesta hipótese? Eu vou chegar lá, o dono lá desculpem, vou chegar lá como dono do lote, o servidor vai me informar que a destinação é apenas comercial e não residencial. O máximo que eu vou falar é, puxa vida, eu não sabia. Tá bom, né? Não pode mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Então tá, não tem nenhuma lei, não tem nenhuma exceção legal, me mostra a lei aí, para eu ver se não tem exceção legal. Aí analiso as leis, vejo, tomo conhecimento naquele momento e descubro que está tudo fechado, não tem jeito, né? As portas estão fechadas para a construção da minha tão sonhada casa, né? Então, eu não conhecia a lei de regência, mas eu não posso invocar o desconhecimento da lei para descumpri-la. Logo, como cidadão ordeiro que sou, eu não construirei a casa. Então, vejam, eu respeitei a lei de introdução às normas do direito brasileiro e eu não construí a casa, tá? Mas uma coisa é não desobedecer à lei, né, sob a escusa de desconhecê-la. Outra coisa é desfazer negócios mal feitos, contaminados por um erro quanto à incidência desta lei. Isto é diferente. Isto eu posso. Aí, o que é que eu faço então? Eu procuro a pessoa que me vendeu e digo para ela o seguinte, olha, você me vendeu um lote e este lote ele tem destinação comercial, eu queria construir a casa, né? Tá tudo aqui, todos os requisitos do erro estão presentes aqui. Isto é substancial, isto era cognoscível, eu te mandei até a planta antes, né? Você tinha mais condições, você mora na cidade, você tinha mais condições de saber dessa proibição do que eu. Tá? Veja que a cognoscibilidade, o sujeito ele não era obrigado a perceber o erro, ele apenas tinha como ter percebido. Tá? Basta isso para que seja cognoscível. E é excusável. Eu não posso ser obrigado a conhecer todas as leis de todas as cidades, de todos os municípios brasileiros. Percebem? Então, eu provo os 3 requisitos e eu acabo desfazendo o negócio, anulando o negócio por conta do erro. Tá certo? Gente, compatibilizei as 2 normas? Sim. Por quê? Porque eu cumpri a lei municipal, mesmo desconhecendo a lei municipal, eu a cumpri. Então, eu me curvei ao artigo 3º da Lei de Introdução. Ah, mas eu consegui desfazer o negócio jurídico por força do artigo 139, inciso 3º do Código Civil, que trata de erro de direito. Portanto, o erro de direito não revogou a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro no artigo 3º. O erro de direito é plenamente compatível com este princípio que a gente trata no artigo 3º da Lei de Introdução. Ok, minha gente? Então, vamos lá. Nós já vimos, né, no artigo 139, ao falar de erro quanto ao negócio, erro quanto ao objeto, erro quanto à pessoa, né? E vimos também
o erro de direito, né? Mas estas são as únicas hipóteses de erro que nós versamos no nosso Código Civil? Não. Aí, como eu disse para vocês, a gente vai usar como roteiro para a nossa aula o próprio Código Civil. Já vimos o artigo 138, já vimos o artigo 139. Sigamos aqui esta sequência de artigos, né? Vamos ler agora, minha gente, o artigo 140. O artigo 140, ele diz assim: o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Vamos lá. O falso motivo pode vir a viciar a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Em primeiro lugar, gente, também não é o objeto, né, primordial do nosso curso aqui fazer uma análise aprofundada dos elementos essenciais do negócio jurídico e daqueles que porventura venham a ser. Mas quando a gente estuda a classificação do negócio jurídico, quando a gente estuda elementos essenciais, há uma breve discussão sobre causa versus motivo. E eu já vou dizer que eu não sou causalista. Eu não entendo que a causa seja um elemento essencial do negócio jurídico não, tá, gente? Mas, quando a gente está neste capítulo, quando a gente está dando aula sobre isso, quando a gente está escrevendo sobre isso, a gente acaba falando, olha, será que a causa é um elemento essencial e o que é causa, né? Causa, gente, é a razão econômico-social preponderante para a celebração do negócio. Então, qual é a causa da compra e venda? A causa da compra e venda é você obter um objeto em troca de dinheiro. Esta é a causa da compra e venda. E meio que ela se repete para as compras e vendas, tá? Então, eu posso ter duas compras e vendas muito semelhantes, com a mesma causa, mas com motivos diferentes. Duas pessoas compram um carro, tá certo? Aliás, duas pessoas compram seus respectivos carros. Então, elas compram, na realidade, dois carros. Cada qual compra o seu, tá? Uma compra um carro porque ela quer revender, né? Ela achou muito barato e ela quer revender, ela não quer ficar com o carro. A outra compra o carro porque ela gosta de carro e ela quer manter aquele carro na sua garagem, né? O que nós temos aí? O que nós temos aí são duas compras e vendas com a mesma causa. Obter um carro ou um objeto em troca de dinheiro. Então, as causas são as mesmas. Mas e os motivos? O que é o motivo? O motivo é a razão, é a circunstância, perdão. O motivo é a circunstância psicológica que envolve a celebração do negócio. Então, num, o motivo é revender, para o outro, o motivo é ficar com o carro. Então, o motivo é isso, tá? E o motivo pode viciar o negócio? Vem o artigo 140, vamos lá ler de novo. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Gente, eu vou pensar aqui no exemplo, tá? Besta, né? Mas vou pensar no exemplo aqui. Suponham que os outros requisitos, que está tudo presente ali, que tenha acontecido do jeito que eu falei. Tá, olha só, vamos supor que eu seja empregado de uma empresa, essa empresa esteja transferindo pessoas para São Paulo, eu sou de Brasília, né? E aí, eu encontro o chefe, né? E ao encontrar o chefe vira para mim e fala assim: Rogério, preparado para uma longa temporada em São Paulo? Aí eu falo, caramba, agoniado do jeito que eu sou, eu falo assim, caramba, eu estou sendo transferido. Aí eu falo, dou uma risadinha e saio. Ao dar a risadinha, eu entro na intranet da empresa, né? Num grupo de empregados, né, dessa mesma empresa, e eu coloco o seguinte: gente, alguém tem imóvel para alocar em São Paulo? Estou sendo transferido, devo estar tendo que viajar para São Paulo em breve, né? E aí uma pessoa se oferece, ela fala assim, você está sendo transferido? Eu falo, estou sendo transferido, esse é o motivo pelo qual eu busco um imóvel em São Paulo. Isso tudo conversa no aplicativo, né? Ou então na própria intranet da empresa. Aí a pessoa fala, então tá, então assina esse contrato aqui. E o contrato dizia que para a sua resilição, para o seu desfazimento, haveria a necessidade de pagamento de 3 multas, ou de uma multa de 3 aluguéis. Tá, ok, padrão, né? Aí, no dia seguinte, eu fiz isso tudo na minha agonia num dia só. No dia seguinte, eu encontro de novo o chefe e o chefe me explica, Rogério, lembra que eu te falei? Você vai passar um mês lá em São Paulo, eu vou pagar a tua hospedagem, tu vai passar um mês treinando as pessoas que foram transferidas. Eu falo, caramba, aluguei um imóvel lá em São Paulo, e agora? Aí, minha gente, eu vou à pessoa que me locou e falo assim, olha, houve um erro,
aqui houve um falso motivo a contaminar a minha vontade. Qual foi esse falso motivo, né? Eu achei que eu estava sendo transferido. Gente, o falso motivo, ele pode anular o negócio? Artigo 140, ele pode, desde que ele tenha sido expresso como a razão determinante para a celebração do negócio. Foi, é só resgatar o histórico das conversas. Mas, Rogério, será que sempre será assim? Você pode dar um exemplo em que o motivo ele não foi expresso como razão determinante? Gente, vamos pegar o mesmo exemplo, só que a gente vai dar uma trabalhada nele, né? Vamos supor que ao invés de entrar na intranet da empresa e chorar todas essas pitangas, né, falar essa ladainha toda, eu comprei um jornal da cidade de São Paulo. Olhei os classificados, encontrei um imóvel onde eu reputava adequado, sem falar muita coisa, só perguntei se aluga, quanto é que é o aluguel, precisa do quê? Fiador, etc e tal. Aluguei, tá certo? Porque eu achava que estava sendo transferido e não estava. Só que ao invés de ter procurado alguém da empresa, eu peguei os classificados, não falei nada e celebrei o contrato, numa agonia só. Descobri depois que não estava sendo transferido. Chego para a pessoa que me locou e falo assim, olha, eu tenho que desfazer o contrato. Ela vai falar, ok, pague a multa. Eu falo, não, mas eu aluguei porque eu pensava que estava sendo transferido e não estava. Aí vem, o motivo então da sua locação era achar que estava sendo transferido e você não estava. Este falso motivo em algum momento foi expresso como razão determinante do negócio? Não. Bom, se não foi expresso, então esse falso motivo não viciará. E eu vou ter que pagar a multa porque o negócio ele foi válido. Tá certo, minha gente? Então esse pequeno exemplo eu acho que ele serve para ilustrar. Mas vamos agora ao próximo dispositivo, né? Qual é o próximo dispositivo? É o artigo 141. Vamos ler. O artigo 141, ele nos diz o seguinte: a transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a da declaração direta. Tá? Gente, transmissão de vontade por meios interpostos, né? Nós temos aqui dois meios interpostos muito famosos. O mais famoso de todos é por meio da representação, né? E essa representação normalmente aqui, a gente vai lembrar de exemplos muito claros de representação convencional. Eu outorgo uma procuração, né, para alguém me representar na celebração de um negócio, né? Pode haver erro aqui e o negócio pode ser desfeito por erro. Então vamos lá. Rogério nomeia João, seu procurador, para celebrar um contrato com Pedro. Tá? Então, gente, lembre-se que na representação, o João ele age em nome, por conta e no interesse de Rogério. Então, o João negocia com Pedro. E ele assina esse contrato, mas esse contrato será um contrato celebrado, na realidade, entre Pedro e Rogério, neste ato representado por João. Tem até esse jargão que se usa muito, né, nesse tipo de contratação. O que esse artigo está dizendo aqui é o seguinte: o João, que é o procurador do Rogério, se ele por acaso errar, o negócio poderá ser desfeito. Rogério terá legitimidade para mover uma ação anulatória alegando o seguinte: olha, foi celebrado um negócio jurídico por meio entre Rogério e Pedro vai ser réu nessa ação, foi celebrado um negócio jurídico entre Rogério e Pedro, mas o Rogério foi representado por João, e João errou, né? E aí João errou por causa disso, daquilo outro, os requisitos do erro estão presentes sempre, viu gente? Quando vocês moverem uma ação falando disso, por favor, facilitem a vida dos operadores do direito. Abram um capítulo naquela parte do direito, façam essa subsunção certinha, falem assim, olha, e além de tudo os requisitos do erro estão presentes. Este erro é substancial por causa disso. Esse erro é excusável por causa disso, esse erro é cognoscível por causa disso. Feito isso, você vai facilitar muito a vida do julgador, tá? Bom, mas o que eu quero dizer é que eu posso dizer que o João errou desde que eu prove que este erro do João também era excusável, substancial e cognoscível. Ou seja, a pessoa interposta, o procurador, ele se equivocou da mesma forma que eu me equivocaria, tá? E aí eu posso pedir a invalidade deste negócio. Ok, minha gente? Bom, então, o artigo 141,
ele já foi trabalhado, né? Agora vamos ler aqui o artigo 142, né? O artigo 142, ele fala do erro de indicação da pessoa ou da coisa. Gente, eu costumo brincar com os meus alunos de graduação, dizendo que parece que essa é a história da minha vida, esse erro de indicação da pessoa, né? E aí, eu vou, antes de ler, eu vou aqui abrir só um parênteses para mostrar como é que essas coisas às vezes acontecem, né? Vejam só. Meus pais, eles vieram para Brasília, né, do Nordeste, eles são médicos, né, e se conheceram em Brasília na década de 60, início da década de 70. Né? E aí tiveram os 3 filhos, né, naquela escadinha clássica, né, e o mais velho Rodrigo, depois Roberta, depois Rogério. Né? Bom, então quando você tem 3 meninos muito pequenininhos, um chamado Rodrigo e um chamado Rogério, tenham certeza, vai dar confusão. Né? Gente, década de 70, 80, então que as pessoas não estavam tão preocupadas assim, né, em serem muito precisas no trato com as crianças, né? Não tinha jeito. Os mais velhos na quadra em que meus pais moravam, em que minha mãe mora até hoje, eles sempre chamavam meu irmão de Rogério e me chamavam de Rodrigo. Né? Quando alguém virava para mim e falava assim, ô Rodrigo, eu falava, não, é Rogério, cara. Tudo bem, Rodrigo, faz tal coisa, né? Eu falava, meu Deus do céu, né? Eu nasci em 74, fui para esse local em 76. Até hoje, quando eu vou visitar minha mãe, encontro o morador mais antigo lá, né? Estamos em 2020, né? Com 46 anos, né, que eu tenho, quando eu chego lá, eu encontro às vezes um senhor falando assim, oi Rogério, aliás, oi Rodrigo, né? Gente, 45 anos depois, eu já não tenho mais forças para explicar que eu não sou o Rodrigo, que eu sou o Rogério, que o Rodrigo é um engenheiro, que o Rogério ele é um advogado, né? Eu não tenho mais forças para isso, né? Então, quando o sujeito fala assim, oi Rodrigo, eu aceito, né? Ele fala assim, e o Rogério, como vai? Vai bem, muito bem, muito bem. Mas vamos ver aqui o que é que isso tem a ver com o nosso artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas suas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. Voltemos ao nosso exemplo do Rogério e do Rodrigo. Né? Vamos supor que eu vá visitar minha mãe e que um morador antigo venha a mim e fale assim, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Rogério, vai bem? Ótimo. Rodrigo, você é advogado, né? Sou. Então, eu vou te mandar me dá teu telefone que eu vou te mandar uma consulta aqui pelo WhatsApp e depois você me responde e depois a gente faz um contrato e pronto. Beleza. Em todas as vezes que ele se comunicou comigo, ele me chamou de Rodrigo, mas constrangido que estava, falei assim, gente, há 40 anos esse equívoco acontece e eu não corrijo, né? Então, deixa ele me chamar de Rodrigo. E aí, eu prestei o serviço para a pessoa, né? E ao final, na hora dela me pagar, isso é um exemplo hipotético, na hora dela me pagar, ela vai e fala assim, tá, me dá a nota fiscal. Aí eu vou lá dar a nota fiscal, ele vê que está escrito lá Rogério. Ele fala assim, não, eu não vou te pagar não. Eu contratei o Rodrigo, eu não contratei o Rogério. Fala assim, ah, malandro, então para isso você lembra do meu nome, né? Tudo bem, beleza, né? Aí, vejam só, o sujeito ele me veio com essa desculpa, né? Ah, não vou te pagar porque eu contratei o Rodrigo, eu não contratei o Rogério. Como é que eu me defendo disso? Vamos lá de novo ao artigo 142. O erro de indicação da pessoa, ele me chamou de Rodrigo, né? Mas o Rodrigo é meu irmão mais velho e é um engenheiro. Ele queria uma prestação de um serviço jurídico, tá? Por mais que ele tenha me chamado de Rodrigo, ele sabe que eu sou o advogado da família, né? Então, o erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referia a declaração de vontade não viciará o negócio, ou seja, o negócio é válido. Então, por mais que ele tenha me chamado de Rodrigo, o negócio é válido. Quando? Quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, essa história toda que eu contei para vocês, essa comovente história da minha vida que eu contei para vocês, quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada, eu. Né? Então, aqui, minha gente, a gente não vai poder invocar este erro de indicação da pessoa ou da coisa para desfazer o negócio. No mundo real, já vi
acontecer, esse exemplo foi hipotético, claro, mas no mundo real já vi exemplos parecidos com esse acontecerem com empresas que formam um grupo econômico, por exemplo, né? Se contrata uma e a outra presta, mas já se queria que a outra prestasse, né? Então, vamos lá, a empresa A e B. Eu quero que a empresa B preste o serviço, mas o sujeito acabou que, na hora de fazer os instrumentos contratuais, designou a outra empresa do grupo. Mas sabia que ele queria a prestação daquela que ele tinha imaginado, etc. E aquela que ele tinha imaginado foi a que prestou. Gente, qual o problema disso? Aí na hora de pagar, mas na hora de pagar é que veio o problema. Na hora de pagar ele falou assim, não, eu contratei a empresa A, por exemplo, quem me prestou o serviço foi a empresa B, eu só vou pagar para a empresa A, eu não vou pagar para a empresa B, tá certo? Gente, de novo, essa malandragem. Aí como é que você foge, como é que você destrói esse argumento? Artigo 142. Vejam que o Código Civil Brasileiro ele tem soluções muito oportunas, né, para problemas que são corriqueiros. Gente, abrir o código e ler o código é uma experiência muito bacana. E imaginar exemplos a partir desses artigos, isso amadurece o raciocínio jurídico. Façam isso várias vezes. Vocês vão sentir que isso vai trazer muitos ganhos para vocês, tá? Mas vamos seguir aqui no nosso estudo, né? Temos um outro tipo de erro também que não invalida o negócio jurídico, né? É o nosso glorioso artigo 143. O que é que ele diz? Vamos a ele. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Gente, isso é um negócio às vezes meio estranho para a gente, que é do direito, né? Ficar falando em cálculo, né? No negócio jurídico, né? Mas, a depender do contrato, nós temos contratos que reproduzem, sim, fórmulas matemáticas, né? Alguns contratos que trazem índices de produtividade, de aproveitamento, né? Eles podem vir com fórmulas, né? E, às vezes, estas fórmulas, elas podem ter algum erro, né? Nela, né? E aí, gente, quando eu posso, às vezes, falar demais, por exemplo, no contrato, deixa eu dar um exemplo mais bobo, né? Vamos supor que eu esteja fazendo um contrato de compra e venda de um lote, né? O lote, ele tem, vamos lá, 1.000 metros quadrados, ele tem 10 metros por 100 metros, tá? Ele tem 1.000 metros. E aí, eu coloco isso, eu vou descrever, eu sou muito meticuloso e eu vou descrever tudo lá na cláusula, né? Estou vendendo um lote de 10 metros por 100 metros, portanto, 1.000 metros quadrados. Levando-se em consideração, e aí isso pode ser confirmado, que o preço do metro quadrado sei lá, R$100, né? Então, olha só, o lote tem 10 metros por 100 metros e o preço do metro quadrado da vizinhança é R$100 o metro quadrado, né? Logo, se o lote tem 1.000 metros e o preço de R$100, o valor total será de R$10.000. Opa, o que é que aconteceu aí? Um erro de cálculo. Quando a gente for investigar mais a fundo isso, a gente vai medir o lote e vai falar, nossa, realmente ele tem 10 por 100, então ele tem 1.000 metros quadrados. Vamos apurar o preço da vizinhança. É 100 metros, é R$100 o metro, desculpem, é R$100 o metro quadrado. Ora, então se ele tem 1.000 metros e o preço é R$100 o metro, significa que esse lote custa R$100.000 e não 10.000 como está escrito. Preciso anular o contrato? Não, gente, eu não preciso anular o contrato. O artigo 143, ele nos traz a solução. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Bom, o artigo 144, gente, ele diz o quê? O artigo 144 diz: o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Gente, de novo, o princípio que nos norteia é o princípio da conservação do negócio jurídico,
tá? Quando as partes elas chegam a um ponto de litigarem, talvez os ânimos estejam um pouco acirrados, tá? Mas a lei ela diz que eu só vou desfazer um negócio quando não tiver jeito. Então vamos voltar para aquele exemplo lá, primeiro que eu dei, lá da história da caneta do cantor famoso Elvis Presley. Eu queria comprar a caneta do cantor famoso Elvis Presley e acabo comprando a caneta do Elvis Presley da Silva, né, um cantor que mora numa cidade de 5.000 habitantes no interior do Brasil, né? Vamos lá. Gente, eu comprei e paguei um valor razoável, né, pela tal da caneta para o Elvis Presley da Silva. Ao descobrir isso, fiquei com muita raiva, né? Talvez raiva de mim mesmo também, né? E aí entrei em contato com ele, ele falou que era isso mesmo, que ele era famoso também e que a caneta ia sair por aquele preço, tá? Bom, e aí eu movo uma ação anulatória contra o Elvis Presley da Silva, né? Quando o Elvis Presley da Silva percebe que ele vai perder a ação, o que é que ele faz? Ele peticiona e ele diz para o juiz o seguinte: olha, seu juiz, já que eu recebi o dinheiro, eu corri atrás de um colecionador e eu adquiri uma caneta do cantor lá dos Estados Unidos, que talvez seja um pouco mais famoso do que eu mesmo, e eu estou entregando essa caneta daquele cantor famoso dos Estados Unidos aqui. Ah, mas você vai falar, mas por que ele faria isso? Vamos supor, eu paguei para ele 20 mil reais e ele encontrou essa caneta por 15 mil. Ainda é vantagem para ele evitar o desfazimento do negócio. Ele ainda embolsa 5 mil. Entenderam isso? Então ele não quer que o negócio seja desfeito, né? Então o que ele faz? Ele adquire a caneta do cantor e aí ele entrega, né? Aí, minha gente, eu pergunto, e o Rogério? O Rogério está tão furioso que o Rogério fala assim: agora também não quero mais não. Rogério pode falar agora também não quero mais não? Vamos ler o artigo 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Ou seja, ainda que o Rogério esteja nervoso, ainda que o Rogério queira brigar, o artigo 144 impõe a manutenção do negócio. Ok, gente? Com isso, nós encerramos aqui a análise do Código Civil acerca do erro. Eu só quero fazer uma pequena distinção, embora também não seja o objeto primordial do nosso curso, mas existe uma outra figura, que são os vícios ocultos, que ela é um pouco diferente do erro, tá, gente? O vício oculto, ele existe no objeto. Então, se você compra um objeto que tem um defeito que não é perceptível no momento da tradição, né, ele já existe, né, antes, mas eu não percebo e depois esse defeito se manifesta, isso é um vício oculto. Ele pode levar, sim, à ação redibitória e ao desfazimento do negócio também. Então, a consequência é muito parecida com a consequência do erro, tá? Só que o erro ele pode acontecer mesmo que o objeto não seja defeituoso. Percebam isso, o erro está na minha cabeça, né? Então, quando eu compro uma caneta, eu quero comprar uma caneta de ouro e compro uma caneta banhada a ouro, propriamente não existe um defeito nesta caneta, tá? Mas eu posso desfazer isso, presente os requisitos, posso desfazer isso por erro. Já no vício redibitório, objetivamente, existe um defeito lá dentro que cedo ou tarde irá se manifestar. Um bom advogado, quando ele pega um caso desse, né, em que está lá na dúvida se há vício redibitório, se não há, normalmente existe uma sequência que ele pode levar ao magistrado para o magistrado apreciar. Se ele acha que ele foi ludibriado, ele vai falar assim: senhor juiz, fui enganado pela outra parte, por isso, por aquilo outro, né? E, portanto, o negócio deve ser desfeito, né? E fui enganado porque ele dizia que o objeto era perfeito, que o objeto não tinha nenhum problema, mas tinha um problema sim, tá certo? Mas se Vossa Excelência entender que não houve dolo, né, que eu não fui enganado, eu espontaneamente errei. Errei porque eu queria um objeto que não fosse defeituoso, eu queria um objeto que fizesse aquilo outro. E este objeto,
ele não faz o que ele deveria. E não faz porque ele é defeituoso. Então, eu errei, né? E eu quero que o negócio seja desfeito. Mas, se Vossa Excelência entender que eu não errei, e pelo menos que reconheça que há um defeito no objeto, né? E que este defeito ele representa um vício redibitório, etc. e tal. E você pode inverter também a história, né? Se você focar mais no vício redibitório, você pode falar assim, olha, o objeto ele é defeituoso. Ele tem um defeito aqui porque ele deveria funcionar dessa forma e tal, e aí você mostra porque ele tem um defeito. Mas se Vossa Excelência entender que o objeto não é defeituoso, que este é o normal funcionamento dele, eu errei. Eu errei porque eu esperava que o objeto ele tivesse essa e essa propriedade, e não tem. Tá certo, gente? E aí os requisitos do erro estão presentes. Então, você pode, o operador do direito atento, ele pode proteger mais o seu cliente sabendo manejar bem essas ferramentas, que são erro, vício redibitório, dolo. Ok, minha gente? Com isso, nós encerramos essa abordagem do nosso primeiro defeito do negócio jurídico e nós podemos passar para o nosso quiz. Bom, minha gente, agora vocês estão craques em erro, né? Então eu tenho certeza que esse quiz aqui vai ser facílimo para vocês. Vamos lá a ele, né? Quanto ao erro de direito, pode-se afirmar que é aceito em nossa sistemática jurídica, embora sem previsão legal expressa. Será? É abraçado pelo inciso 3º do artigo 139, Código Civil, havendo revogado o artigo 3º da LINDB. O artigo 139 teria revogado o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Será que revogou ou será que não? Não existe no nosso ordenamento jurídico. Última alternativa, é previsto pelo nosso Código Civil e se mostra compatível com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí, minha gente, qual será dessas respostas, hein? Vamos a ela, né? Bom, tá aqui, já temos a resposta aqui, que é a letra D. Eu lembro que quando eu já estava dando aula de Direito Civil, desde o ano 2000, na faculdade onde até hoje eu leciono, né? E eu lembro que quando foi publicado o Código Civil de 2002, né, isso gerou uma revolta em alguns professores de civil, falando assim, nossa, mas que absurdo, como é que eles passam esta norma falando sobre erro de direito e a nossa antiga vedação ao desconhecimento da lei prevista no artigo 3º. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou um fã da parte geral do nosso Código Civil. Tá? Quem redigiu este anteprojeto foi ninguém menos do que o ministro Moreira Alves, né? Uma das pessoas, eu fui aluno dele, uma das pessoas mais brilhantes no trato do direito civil que eu já conheci, né? Uma inspiração. E ele dizia o seguinte, que no próprio livro dele ele fala sobre a manutenção de aspectos que eram muito importantes do Código Civil de 16, mas a inserção de pontuais modificações que atualizassem o Código. E uma das pontuais modificações foi foi a inserção da história do erro de direito. Vamos lá. Na primeira alternativa nós temos o quê? É aceito em nossa sistemática jurídica, embora sem previsão legal expressa. Gente, isto é falso, né? Nós temos o artigo 139, inciso 3º, que expressamente abraça o erro de direito. É abraçado pelo inciso 3º do artigo 139, Código Civil, havendo revogado o artigo 3º da LINDB, negativo. O artigo 139 do Código Civil, ele se compatibiliza muito bem com o artigo 3º da LINDB. Vejam, inclusive, aquele exemplo que eu dei para vocês, o exemplo do lote que eu comprei, né? Ao comprar aquele lote, eu não construí a casa, né? Por quê? Eu não sabia da vedação, mas eu não construí a casa. Logo, eu me curvei ao artigo 3º da Lei de Introdução. Mas eu consegui
desfazer o negócio jurídico invocando o artigo 139, inciso 3º do Código Civil. Prova de que esses dois dispositivos, eles são compatíveis entre si e que, portanto, a alternativa B está errada. C. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Existe, né? Artigo 139, inciso 3º. E a alternativa D de dado é previsto pelo nosso Código Civil, artigo 139, inciso 3º, e se mostra compatível com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nosso atento estudante, ele acertou esta questão sem maiores dificuldades, né? Vamos ao nosso próximo quiz. Acerca do falso motivo, temos que será sempre hipótese de anulabilidade do negócio jurídico. Pensem aí, hein? Somente será hipótese de anulabilidade do negócio jurídico quando previsto como sua razão determinante, né? Nunca tornará anulável o negócio jurídico, né? Torna o negócio sempre nulo. Pensem, meus amigos e minhas amigas. Bom, vamos lá. Sempre será a hipótese de anulabilidade do negócio jurídico? Não, não será sempre, né? Por quê? Porque a gente viu que o falso motivo, ele vicia um negócio quando ele é expresso como razão determinante do negócio, né? Se ele não for expresso como razão determinante do negócio, ele não viciará esse negócio. Então, normalmente também a gente já sabe que quando o sujeito começa a falar muito em sempre e nunca, isso é muito radical, né, para uma questão, né? Vamos lá. Alternativa B. Somente será a hipótese de anulabilidade do negócio quando previsto como sua razão determinante. Gente, isso aqui é uma reprodução, né, do artigo 140 do Código Civil, portanto, esta é a alternativa correta, né? C. Nunca tornará anulável o negócio. Gente, de novo, né? O mesmo excesso do sempre é o excesso do nunca aqui para essa questão, né? Ele torna, basta que ele seja expresso como razão determinante. Esse expresso como razão determinante, a gente acha que é sempre por escrito, tá? Mas expresso, ele tem que ser colocado para a outra parte como razão determinante. Se você tiver testemunhas que demonstrem que ele foi expresso ainda que verbalmente, isso já serve, tá? E uma outra questão sobre esta história dos motivos, né? Muitos contratos, eles trazem considerandos. Isso tem uma certa utilidade, né? Quando você coloca considerando isso, considerando aquilo, você está expondo muitas vezes motivos que levaram à celebração do contrato. É uma chance que você já tem de amanhã, se um desses considerandos, se um desses motivos se revelar falso, você já tem uma possibilidade maior de anular o negócio por força do artigo 140. Então, meu caro, minha cara, você que é operador do direito, você que está elaborando contratos, os considerandos, eles não são de todo inúteis, eles não são apenas para encher linguiça, né? Esses considerandos, eles servem também para você apontar os motivos que encorajaram as partes a celebrar aquele negócio. E como eles já foram expressos, se eles se revelarem falsos, eles podem eventualmente servir para o desfazimento do negócio jurídico, tá? Bom, nunca tornará, já foi, e é falso, né? E o outro torna nulo sempre, torna o negócio sempre nulo. Gente, erro não torna o negócio nulo, não. Então, aqui nós podemos dizer que essa alternativa está errada, tá? Vamos agora para a nossa última questão, né? Quanto ao erro, é correto afirmar: o erro de indicação da pessoa ou da coisa sempre torna anulável o negócio no qual se verifique, né? Será? O erro de cálculo torna nulo o negócio em que se manifesta. Vamos para a próxima. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico
quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Tá? E, por fim, a transmissão errônea da vontade por meios interpostos não se sujeita aos mesmos casos da anulabilidade da declaração direta. Vamos lá, gente. Pensem aí. Bom, gente, então, qual é a nossa resposta aqui correta? Vamos a ela, né? Alternativa C. Por quê? A alternativa A, o erro de indicação da pessoa ou da coisa sempre torna anulável o negócio. Isso aí, ele é falso, né? A gente viu lá o nosso artigo 142, né? Que diz, né? Vamos aqui a leitura do artigo 142, o erro de indicação da pessoa ou da coisa que se referia à declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto, pelas circunstâncias, se puder identificar a pessoa ou coisa cogitada. Então, não é sempre. O erro de cálculo, ele apenas autoriza a retificação do negócio, 143, né? O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Esse é o 144 e aqui ele é correto porque ele reproduz o texto do artigo 144. E a letra D, a transmissão errônea de vontade por meios interpostos se sujeita aos mesmos casos de anulabilidade da declaração direta por força do artigo 141, tá certo? Com isso, nós encerramos o nosso quiz, né? E nós vamos agora só relembrar um pouquinho o que nós falamos durante essa aula, né? Nós falamos sobre as modalidades de erro, né? Falamos de erro quanto ao negócio, erro quanto ao objeto, erro quanto à pessoa, erro de direito, tratamos dos falsos motivos, do erro de cálculo, tratamos inclusive da possibilidade que o sujeito tem de manter o negócio ao se comprometer a cumpri-lo na conformidade da vontade do declarante. Aqui eu só quero encerrar mesmo lembrando de uma coisa que eu falei na primeira aula. Lembra-se que quando eu falei do Adriano de Cupes, eu disse que quando se reconhecia que havia dois requisitos para o erro, excusabilidade e substancialidade, se falava que a parte que errou ela tinha que indenizar a parte que não errou pelos prejuízos, já que o erro é espontâneo e a parte que não errou não teria colaborado em nada. Isso, lembrem-se, apenas quando havia dois requisitos, porque agora que nós temos o terceiro requisito, inclusive um requisito legislado, que é a cognoscibilidade, para que haja erro, a outra parte, o declaratário, ele tem que ter dado uma contribuição ainda que mínima. O erro teria que ser perceptível pelo declaratário. E ele erra, o declarante erra, mesmo o declaratário podendo perceber que o erro estava acontecendo. Logo, já que ele podia perceber e nada fez, não me parece mais adequado a gente invocar a história do interesse negativo para que o declaratário seja indenizado. Ok, minha gente? Muito obrigado pela atenção de todos e de todas. E na próxima aula a gente vai tratar de dois defeitos. A gente vai tratar do dolo e da coação. Até lá, minha gente! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.